Olá, meus amigos, continuando com o nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando Evolução em Dois Mundos. Vamos aprender hoje sobre a alma e desencarnação, metamorfose e desencarnação. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos, para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os de metamorfose incompleta. Os hemimetábolos, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo, sem passar pela fase pulpal, a feição dos malófagos, desprovidos de asas, embora possuam um aparelho bucal triturador, apresentando características singulares no capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior, os seres humanos. Em relação ao homem, os mamíferos, que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros. E qual ocorre? Entre os animais inferiores, as múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possui pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. Encontram-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, inabilitados os mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria a ascensão a novo plano de consciência. Em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre, de imediato, à morte do corpo carnal em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias que se ajustam, retomando o organismo com que confiarão a nova etapa da experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já lhes fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Além da histogênese, através desse movimento incessante da palingênese universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade da forma em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade, que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos, continuam os condutores divinos orientando, que lhes acalentam a marcha. A criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores,
tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, findo o processo histolítico das células que lhe concluíam o carro biológico e fortificado o campo mental em que se lhe novelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com eficiência e segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhes conferiram. O selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que lhe avizinham da caverna, desperta fora do corpo denso qual menino aterrado, que em se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansiosos por retomar a vida física que lhe surge à imaginação, como sendo a única abordável propriamente. Quer dizer, esse homem selvagem, quando desencarna, ele permanece ali em volta da família, até a primeira oportunidade de reencarnar, como nós aprendemos dos livros anteriores, automaticamente pela atração magnética dos seres. Nós não estudamos isso nos livros anteriores? Assim é. Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a vista de seres extraterrestres, ou seja, não são habitantes da Terra, mesmo benevolentes e sábios, e infunde-lhes pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar, na exiguidade das próprias concepções. Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. O homem primitivo, que desencarnou suspirando pelo devotamento dos pais e, notadamente, pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que se lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Monodeísmo e reencarnação. Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspirações incessantes do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monodeísmo, pelo qual os outros desejos se lhes esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potencial do germe vivo entre as paredes do ovo. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo, somente irreversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantiva a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições do meio se lhes apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor, durante anos, para regressarem ao círculo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento da esfera extrafísica,
submergindo lentamente na atrofia das células que lhes tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciado num corpo ovoide. Nós já vimos, nos livros anteriores, toda a descrição desse processo. Aqui diz, ver no livro Libertação, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6º e 7º, Observações sobre formas ovoides. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados, ainda nos dias de hoje. Outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade, a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva os tecidos embrionários, a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Forma carnal. Todavia, assim como o gérmen, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido do solo. Os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança, vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam, em alguns dias, todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Nós já comentamos isso. Em cada nova encarnação, a gente rememora, repassa todas as fases pelas quais nós evoluímos, desde a célula única até o corpo humano atual. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesma novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese. É o próprio perispírito que atrai. A célula perispiritual atrai a célula física, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do invólucro de matéria física. A pausa imprescindível nas próprias atividades, o hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele
à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Revisão das experiências. Deliberação à liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Assim como recapitula, nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. A gente relembra, na hora do falecimento, de todas as fases de nossa vida encarnada, todos os fatos importantes. É que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico, que a gente revive todas as fases evolutivas da biologia, ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente às células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. É como se a gente fizesse download de toda a nossa história, para quando a gente encarnar, trazer tudo também. Então, nós temos em nosso espírito a memória de toda a nossa história, desde passados remotos. A gente não lembra, mas a gente tem. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que, esporadicamente, encarnados, saídos ilesos de grandes perigos, como acidentes, suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Lei de causa e efeito. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo de largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento, contínuo e atormentado, as telas infernais que, em as consequências de suas faltas, se desenvolve mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas que, em se agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam com a aspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem, no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. Pedro Leopoldo, 9 de março de 1958. Essa última parte nós já aprendemos nos livros anteriores.
o chamado céu e o chamado inferno é feito pelas mentes das pessoas. Então, como foi dito, a pessoa desencarna. Ela, magneticamente, se une a outras com o mesmo padrão dela. Os assassinos, as pessoas negativas, se reúnem de magnetismo similar. E são os pensamentos dessas pessoas que criam o cenário de dor. Assim como as pessoas do bem, que auxiliam umas às outras, se unem também, e o pensamento delas formam a atmosfera boa, em que a gente vê descrito nas colônias, como o Nosso Lar e outras tantas. Então, são os nossos pensamentos. Então, nós seremos levados para um ambiente em que a nossa mente se fixa normalmente. Então, a gente não precisa ter preocupação. Nós vamos para onde gostamos. Ah, mas eu não gosto lá do umbral. Sim, mas o que você pensa? Não é? Jesus não falou que onde tiver o seu tesouro, o teu coração é lá onde está teu tesouro? Nós vamos para aquilo que a gente pensa. Então vamos melhorar os nossos pensamentos. Agradeço a companhia de vocês que me acompanharam até aqui e eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo.